Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, às nossas videoaulas. Nós vamos falar hoje de judiciário, o último elemento do desenho constitucional. E judiciário vem junto, né, a judicialização da política, que é um tema que eu vou trazer aqui brevemente, o que é isso e o que tem a ver aí com a dinâmica política. Já vou pedir aquele like para quem está sempre curtindo os vídeos aí, e para quem não está inscrito, por favor se inscrever para dar uma força para o nosso canal, porque demos uma estagnada aí perto dos 200 seguidores, estamos querendo passar dos 200 para buscar mais, mas nesse momento que eu estou gravando aqui a gente deu uma estagnada. Vamos lá, gente, falando de judiciário, de uma forma breve. Como eu já coloquei em outro vídeo sobre desenho constitucional, o Brasil adotou o modelo de corte constitucional, assim como os Estados Unidos. Nós temos uma Suprema Corte, no nosso caso o Supremo Tribunal Federal, que tem a função de defender a Constituição, né, de ser a última instância em defesa da Constituição, em fazer-se cumprir a Constituição e inclusive em poder interpretá-la quando em algum momento algo não está claro e alguém vai lá e aciona para que o Supremo interprete essa Constituição, né? Importante falar, não só o Supremo, mas todo o Judiciário, né, os tribunais, tem uma função reativa. Ele não pode tomar, ele não tem função de propositiva, né? Ele não tem uma função de propor projetos, propor mudanças na lei. Não, o judiciário ele pode ser acionado. Quando ele é acionado, ele interpreta o que ele pode interpretar. Quando ele é acionado, ele realiza, enfim, os julgamentos, mas ele não tem uma função como legislativo, como executivo, uma função política ativa. Não está na origem do judiciário essa função, né? Falando sobre o judiciário brasileiro, a estrutura. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta instância. Temos os tribunais superiores, são 5. Os tribunais de justiça em cada estado, estaduais, né? Os tribunais regionais federais, os TRF, e também os tribunais regionais eleitorais, os TRE, que cuidam da parte da justiça eleitoral. Temos tribunais do trabalho regionais, tribunais de justiça comum, que é a primeira instância da justiça, né, a mais baixa, e também temos tribunais militares. Então podem ver que é uma grande estrutura, né, várias diferentes instâncias aí. Outros dados interessantes sobre o judiciário brasileiro. Uma pesquisa publicada em 2016, né, pelo cientista político Luciano Darros, acho que estava na URGS, ele, se não me engano, que o Brasil, né, comparando, né, fazendo um estudo comparando com outros países do mundo, o Brasil é o país do mundo ocidental, pelo menos, né, do ocidente, que mais gasta com o poder judiciário, né? Cerca de, em 2015, 16 ali, era 1,3% do PIB do país. Em comparação com a Alemanha, que é um dos que mais gasta, a Alemanha gasta 0,32 do PIB, a Argentina gasta 0,13, né? Então o Brasil aí disparado era o Brasil, pelo menos ali em 2016, né? Não tenho um dado mais atualizado, mas se manteve próximo disso, é disparado o país que mais gasta, né? Que mais remunera e que mais investe no geral o poder judiciário. Interessante da questão do judiciário protagonista, não só no Brasil, também já apareceu isso nos Estados Unidos, é algo que acontece, né, um fenômeno que acontece mundo afora, que é um protagonismo do judiciário a partir de alguns debates que caem no colo dele, né, vai até o STF determinada pauta e daí gera um holofote em cima daquela discussão, porque o Supremo, né, ou o Tribunal, ele tem que fazer alguma interpretação de acordo com o que vem. Então, por exemplo, debate sobre células-tronco, que já chegaram para a justiça decidir, né? Sobre a união de homossexuais, casamento homossexual, também já caiu na mão do judiciário. Algumas situações de impedimento de posse de ministro, que é uma questão bem questionável, né? Porque a nomeação do ministro é atribuição do executivo, mas se o ministro tiver cometido um crime, como é que fica? Aí o judiciário, né, no caso o Supremo, intervém e lança uma liminar, como já aconteceu, impedindo determinado ministro de assumir o cargo, né? Ou cumprimento antecipado de penas, né? De punições, ou uma medida que ficou polêmica, né, que não foi bem uma medida, foi uma atitude do presidente do Supremo em falar ali em 2019, né, impacto pela governabilidade, né, em que o STF estaria disposto a fazer um pacto pela governabilidade, sendo que o
o judiciário não pode, não faz parte de uma aliança política, porque ele é um órgão que ele vai ter que ser imparcial para julgar depois determinada medida, determinada aprovação de lei que alguém está alegando que é inconstitucional. Então, como é que o judiciário, né, o STF, vai ser imparcial em julgar algo se ele está dentro de um pacto pela governabilidade, né? Algo bem problemático aí, mas é algo que aconteceu aí nos últimos anos. E o próprio rito do impeachment, né? No processo de impeachment, né, para remover um presidente em caso de cometimento de crime e tal, no presidencialismo, passa pelo carimbo do Supremo Tribunal Federal, né? Vocês podem ver que o judiciário, então, protagonista, né? Um judiciário grande, vamos dizer assim, né? Na esfera pública, né? Inclusive no debate político. Junto disso entra o que? A judicialização da política, que é o que? A transferência de competências de poder ou do legislativo ou do executivo quando eles transferem para os tribunais. Ou seja, tá rolando um conflito ali, quer aprovar um projeto, a oposição não quer, a oposição vai lá porque não vai conseguir barrar e vai no judiciário, ó, esse projeto de lei aqui é ilegal, ele tá infringindo lei tal e tal. Então, isso é um deslocamento do conflito político para o judiciário, né? Então isso ocorre nesse processo de judicialização da política, quando o conflito ele é levado para o judiciário tem que decidir e afetar a aprovação de políticas, né? Porque ele foi acionado, ele não pode fazer nada, ele foi acionado, né? O aumento então do impacto das decisões judiciais na política, em temas políticos, e em alguns momentos a iniciativa dos juízes em defesa de algumas agendas ou na interpretação das leis, que é como naqueles casos ali anteriores, né, das células tronco e tal, quando os juízes ele podem tomar atitude de levar à frente ali alguma discussão, né, algum processo que está na mão dele, porque aquilo representa determinada agenda que tem um clamor ali grande e o juiz, como ele tem a opção de fazer isso, ele pega determinado processo para lançar uma interpretação nova sobre a lei ou para fazer uma determinada defesa de uma agenda que está pedindo passagem, vamos dizer assim, né? Mas é diferente a judicialização da política, que é um processo mais dentro dos limites do modelo constitucional que a gente conhece, quando isso ultrapassa e vira ativismo judiciário ou politização da justiça, né? Que seria já algo negativo, que é o quê? Quando o judiciário invade a competência dos outros poderes, quando o judiciário invade a competência do legislativo, ou seja, quando o judiciário tenta propor leis, tenta fazer um projeto, né, para se organizar e propor algumas medidas, algumas leis, ou também quando o judiciário se interfere dentro do executivo, né? Interfere em algum dos outros dois poderes. Então é uma atitude proativa do tribunal. Isso tá errado, né, gente? Isso aí não tem a ver com a origem do poder judiciário, que é reativo, que é ser acionado e atender. Quando o judiciário ele está querendo propor, um exemplo é alguns anos atrás, aí, não faz muito, teve aquele pacote de 10 medidas contra a corrupção, algo assim, que quem eram os autores originais era um grupo ali de promotores do Ministério Público, juízes e tal, que daí levaram ao Congresso para que fossem feitas, né, essas mudanças do pacote contra a corrupção e tal. Sendo que, ok, a decisão ficaria na mão do legislativo, né? Mas é uma atitude já ou do órgão de justiça, né, de juízes, ou de promotores, procuradores, uma atitude dele sair da esfera que ele tá, né, sair da função que ele exerce para exercer um ativismo, né? Ele está saindo da esfera do judiciário e está tentando ir para o lado legislativo e para o lado executivo, né? E por um outro lado, como parte desse processo que o Brasil também viveu nos últimos anos, a politização da justiça, né? Então, quando a justiça, quando os juízes e tal, ou pessoas do Ministério Público, tudo mais, passam a buscar interferir em políticas públicas,
né? Em buscar achar algo legal numa política lá que não concorde, por exemplo, né? Fazer um controle em determinadas políticas que estão sendo aprovadas para interferir, ou interferir em processos eleitorais, né? Buscar agir na eleição, mudar a figura da eleição, ou interferir em processo legislativo mesmo. O legislativo está lá aprovando o projeto e o judiciário vem intervir nisso, ou a próprio processo que aconteceu, né? Sobretudo com a Operação Lava Jato e tal, de exposição dos juízes, a levar eles a popularidade, a serem celebridades. Teve o caso do juiz Bretas, no Rio de Janeiro, o próprio juiz Sérgio Moro, que se tornaram uma espécie de celebridades, frequentar eventos de gala, tá na página de capa de revista, junto de políticos e tal. E a partir disso ocorreu uma partidarização de figuras da justiça, né? De se associar figuras da justiça a determinado lado político, né? Aí já quando a coisa desanda um pouco da função do judiciário, desanda um pouco não, desanda muito, né? Da função do judiciário, que é interpretar as leis, fazer cumprir a lei, agir de forma imparcial e de forma reativa, reagindo ao que é pedido pelos outros, pela sociedade e pelos outros poderes, quando ele é acionado. Mas quando o judiciário faz o inverso, ele age proativamente, ele busca defender pautas políticas, ele busca interferir em processos políticos, interferir em eleições, interferir no exercício de governo, se partidarizar, se identificar com determinados partidos, aí o judiciário, né, o exercício do poder judiciário, ele fica mais problemático, vamos dizer assim, né? Então, no geral é isso, gente. Essa era a ideia para esse vídeo, dar um panorama geral, o que é judicialização, que judicialização é um processo que acontece mesmo, dos conflitos políticos irem para a justiça, mas isso não significa um ativismo judiciário ou uma politização, que daí é outra coisa. É quando o judiciário extrapola as suas funções e vai além, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Deixem o like aí e até o próximo vídeo.